A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais uma vez, nós estamos começando um programa Verdade e Vida. E eu dou graças a Deus pelo privilégio de estar com você e com a sua família para compartilhar a palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto extremamente grave e solene. Vamos falar como identificar um falso profeta. Vamos examinar isso à luz de Mateus capítulo 7. E eu convido você e a sua família para participar do programa, para assistir o programa. Talvez ainda dê tempo para você ligar para um amigo. Deus tem uma palavra extremamente relevante para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Isaías Souza Maciel, pastor presbiteriano, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, presidente do SASE e presidente da Comissão da Paz no Estado do Rio de Janeiro, uma comissão da ONU. Reverendo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Verdade e Vida. Presbítero Daniel do Sacramento, a quem eu amo e admiro muito pelo conhecimento, pelo seu trabalho, porque Deus está lhe usando e usando essa programação que é de âmbito nacional. Daniel, parabéns, porque nós atingimos o objetivo maior, que era de levar a palavra de Deus a todos os recantos do Brasil e no exterior. Parabéns toda a equipe do programa Verdade e Vida. Reverendo, a sua vida se confunde com a ação social, né? Então, o senhor é presidente do SASE. Muitas pessoas não sabem o que é SASE. O que é SASE e como o SASE desenvolve os trabalhos dele aqui no estado do Rio de Janeiro? O SASE quer dizer Serviço de Assistência Social Evangélico. Nasceu numa igreja presbiteriana quando, nos meus 18 anos, fui o diácono mais novo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nascido numa casa onde o presbítero João de Souza Maciel, que deu a vida trabalhando no SASE, porque foi na construção do primeiro ambulatório do SASE, isto há mais de 60 anos atrás, nós, depois de ouvirmos um sermão do reverendo Júlio Camargo Nogueira, de saudosa memória, ele falava sobre o grande julgamento das nações. E no seu sermão, ele leu Mateus 25, a partir do versículo 31. E me lembro perfeitamente, Daniel, que naquele momento, quando o reverendo Júlio Camargo Nogueira, que na época era pastor da Igreja Presbiteriana de Piedade, ele deu muita ênfase. E quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem voltar na sua majestade e glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele apartará um dos outros como o pastor aparta do cabrito as ovelhas. E nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Eu quero dizer a todos que estão nesse momento sintonizados com esta programação Verdade e Vida, que a partir daquele dia, e lá vão mais ou menos 65 anos, eu não parei. Eu sou, naturalmente, um homem que teve a experiência de ter passado pela guerra em 44. E voltando ferido para o Brasil, eu fiz um voto. Se chegasse o Brasil com vida, eu daria todo o meu tempo na obra social da Igreja Evangélica no Brasil. Nós temos a única instituição que tem templos abertos 24 horas por dia. Aonde você está gravando esse programa, nós temos um templo que fica aberto 24 horas por dia. E recebemos pessoas de todos os estados, de todo o Brasil, e principalmente das igrejas locais, oferecendo a obra social como um braço da igreja. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A igreja tem que pregar o evangelho, mas a obra social, Daniel,
é um braço forte da igreja. Imagina uma pessoa doente sem assistência social, uma pessoa dependente químico sem assistência social, uma criança sem pai e sem mãe, um órfão sem assistência social, uma viúva sem assistência social. Então, respondendo a sua pergunta, desculpe ter me alongado, a obra social da igreja é a respiração do cristão presbiteriano ou evangélico. Reverendo, encerrando assim a nossa entrevista, eu sei que uma das coisas que o senhor mais ama é a família. Então, o senhor tem um livro, Deus, a Família e a Igreja. O senhor é casado com Dona Jacira já há mais de 60 anos. 64 anos. 64 anos. Ele nunca foi tão bom como agora. Como é ser casado há 64 anos com a mesma mulher e ser exemplo para os amigos telespectadores? O segredo disso, desses 64 e mais 6 de namoro, 70, é o seguinte, é orar todo dia de mão dada com a mulher, dizendo, minha filha, eu te amo. E ela dizendo para meu filho, eu te amo. Se você fizer todos os dias isso, nunca haverá qualquer motivo de separação ou de qualquer tristeza, porque nós confessamos todos os dias que amamos um ao outro. E quando eu escrevi esse livro, Deus, Família e Igreja, aqui está as 3 famílias, a figura das 3 famílias, porque não há igreja sem família. Reverendo Isaías, leve o nosso abraço para a Dona Jacira. Muito obrigado pela sua presença aqui. Ela ama muito esse programa. Muito obrigado. Todos os sábados nós estamos lá buscando os conselhos de verdade e vida. Ok. Parabéns, Daniel. Obrigado. Deus te abençoe. Deus o abençoe, o senhor. Abençoe toda a equipe. E continue lhe abençoando nesse ministério profícuo e abençoador. Né? Muito obrigado. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um dos assuntos mais sérios, mais graves, mais contemporâneos e mais oportunos da agenda da família e da igreja brasileira nestes dias. Eu quero conversar com você sobre a questão dos falsos profetas. Eles não são apenas contemporâneos nossos, eles sempre existiram. Eles sempre surgiram no cenário religioso para distorcer a verdade,
para negar a verdade e para induzir as pessoas ao engano, ao falso entendimento, pregando uma falsa teologia, uma falsa doutrina, que vai desembocar numa falsa ética, numa vida desregrada. Hoje eu quero convidar você para olhar este assunto comigo à luz de Mateus capítulo 7. E nesse texto é o próprio Senhor Jesus quem traz o assunto à tona e quem faz à igreja contemporânea o alerta necessário. A revista Veja, da segunda semana do mês de março de 2012, trouxe uma matéria contundente acerca da questão dos falsos profetas. Hoje, quando olhamos para o cenário religioso no mundo inteiro, percebemos como as falsas doutrinas proclamadas pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, devastaram a igreja na Europa. Hoje, aquele velho continente é considerado um continente pós-cristão. Aquele mesmo reduto evangélico protestante que enviou missões para o resto do mundo num compromisso sólido com a palavra de Deus. Hoje, enxerga suas igrejas vazias, seus templos sendo vendidos para se transformarem em boates, em bares, em museus e em mesquitas muçulmanas. Menos de 4% dos europeus frequentam hoje uma igreja evangélica. As igrejas estão morrendo. E o que mata uma igreja não é a perseguição, não é a pobreza. O que mata uma igreja é esta igreja abandonar a sã doutrina, abandonar a palavra de Deus e mergulhar por este corredor escuro das heresias, das falsas doutrinas pregadas pelos falsos profetas. Dois elementos concorrem para este fator triste, lamentável, do esvaziamento das igrejas, da proclamação e disseminação do erro. Em primeiro lugar, o liberalismo teológico, que vai para a Bíblia dizendo que ela não é a verdade, que ela está cheia de mitos, que ela está cheia de erros, cheia de contradições, e tenta julgar as Escrituras pelo racionalismo humano. A outra vertente é o sincretismo, é a mistura de crenças, é o misticismo, é apenas mudar o rótulo do paganismo e dar um rótulo cristão, mas manter este mesmo povo prisioneiro da ignorância, do misticismo, de práticas, cerimônias e rituais oriundos, muitos deles, do paganismo. Hoje eu gostaria que nós olhássemos esse assunto à luz de Mateus capítulo 7. Jesus Cristo fala nesse texto sobre falsos caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, mostrando que o caminho largo conduz à perdição. Jesus Cristo fala sobre os falsos profetas que vêm travestidos de ovelhas. Jesus Cristo fala de falsos crentes, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não praticam a verdade, não andam na verdade, vivem uma vida de iniquidade e pecado. Jesus Cristo fala dos falsos fundamentos, daqueles que constroem a sua casa na areia. Neste contexto é que Jesus Cristo, no capítulo 7, verso 1, diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Muitas pessoas pensam que, sendo assim, nós nunca podemos julgar um pregador, nem a sua mensagem, para não incorrermos na transgressão deste preceito estabelecido por Jesus. Será que Jesus estava querendo dizer que nós deveremos nos despojar do senso crítico,
da capacidade de análise, do poder da investigação? Será que nós não estaríamos transgredindo, então, este preceito de Jesus, imitando a igreja bereana, que examinava tudo o que ouvia à luz da palavra de Deus? O que Jesus está condenando nesse texto não é investigar, examinar cuidadosa e meticulosamente o que as pessoas pregam e o que elas pregam. O que Jesus está condenando é você ter 2 pesos e 2 medidas. É você aferir o próximo com mais precisão e detalhe do que é você mesmo. É você ser implacável com o outro e condescendente com você. Porque Jesus, nesse próprio texto, diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Como é que eu posso identificar um falso profeta se eu não exercer o elemento do julgamento, da análise, da investigação? Jesus Cristo foi claro ao dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Em outras palavras, eles existem, eles estão agindo, eles estão se infiltrando, eles estão entrando para dentro dos murais do redil de Deus para devorar as ovelhas de Deus. E aqui nós vamos então entender quais são as características de um falso profeta. Em primeiro lugar, um falso profeta é uma pessoa hipócrita. Diz o texto no versículo 15 que eles estão disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jamais nós vamos identificar um falso profeta por declarar abertamente ser um lobo, estar querendo destruir as ovelhas, pregando uma doutrina abertamente anticristã. Os falsos profetas virão com a Bíblia na mão, virão falando em nome de Deus, virão clamando pelo nome de Jesus, virão realizando as obras de Jesus. Externamente são ovelhas, aparentemente são ovelhas, mas por dentro são lobos, e lobos roubadores. Eles não vêm para servir a Deus, nem para edificar as ovelhas. Eles vêm para arrancar a lã da ovelha, comer a carne da ovelha e destruir a ovelha. Eles não são servos, eles são patrões, eles são fazendeiros para abater as ovelhas, para sugar das ovelhas, para tirar tudo das ovelhas, para explorar as ovelhas. A finalidade última de um falso profeta não é a glória de Deus, não é a verdade do Evangelho, são os benefícios próprios, é o lucro, é a riqueza, é o sucesso dele, é o nome dele, é a glória dele, em vez de ser a glória de Cristo. Ele vem escondido atrás desta capa da hipocrisia. Por fora é uma ovelha, por dentro é um lobo. Segundo lugar, diz o Senhor Jesus que nós podemos identificar um falso profeta pelos seus frutos. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má produz frutos maus. Não se pode colher figos dos espinheiros, nem frutos bons dos abrolhos. Em outras palavras, o resultado final do trabalho de um falso profeta vai ser decepção, vai ser apostasia, vai ser desengano com o Evangelho, vai ser decepção com a igreja, vai desembocar em escândalos, vai desaguar em descrédito da verdade e do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a mentira pode ficar oculta um dia ou outro, mas Deus, que julga em primeiro lugar a sua casa, trará à tona as obras dos falsos profetas. Eles serão desmascarados. Virá à tona quem eles são, a quem eles servem, quais são seus propósitos. É o próprio Senhor Jesus quem disse: pelos seus frutos os conhecereis.
Terceiro lugar, como é que você pode identificar um falso profeta? Você identifica um falso profeta porque ele tem uma falsa profissão de fé, mas ele não tem vida. Estas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. Você não identifica um falso profeta pela maneira piedosa como ele fala, pela maneira religiosa com que ele age, pelo discurso que ele tem, pelas emoções com que ele ora e prega, mas você percebe um falso profeta pela doutrina que ele ensina. A Bíblia diz que muitas pessoas hoje estão dando veneno para o povo, em vez de estar dando ao povo pão nutritivo da verdade, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Lá no tempo do profeta Eliseu havia morte na panela. E não é suficiente apenas que este homem que esteja dando veneno esteja enganado. Há muitos falsos profetas que pensam ser pregadores da verdade, mas estão pregando outro evangelho, um semi-evangelho, um evangelho sincrético, semi-pagão, não o evangelho da cruz, não o evangelho da graça, não o evangelho da conversão, não o evangelho da santificação, não o evangelho do arrependimento. Apenas prosperidade, apenas milagres, apenas coisas fantasiosas e grandiosas, mas sonegando ao povo a essência, a pureza do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos identificar um falso profeta? Ainda, nós podemos identificar um falso profeta quando eles realizam milagres extraordinários, mas vivem ao mesmo tempo na prática da iniquidade. Jesus Cristo disse, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres, não expelimos demônios, e Jesus Cristo vai lhes dizer, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Jesus não negou que estas pessoas tivessem de fato feito esses milagres, mas um milagre não é a prova dos 9 que evidencia se alguém é de fato um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Os falsos profetas também fizeram milagres, mas o milagre não é a autenticação do ministério de um profeta verdadeiro. João Batista, o maior profeta dentre os nascidos de mulher, não fez sequer um milagre. João, o apóstolo, sendo o homem mais íntimo de Jesus, não fez nenhum milagre. É possível que alguém viva uma vida de poder e de santidade sem realizar milagres. É claro que nós não estamos negando os milagres, mas é preciso que aquele que realiza esses milagres em nome de Deus, pelo poder de Deus, viva uma vida coerente com o evangelho que prega e que anuncia. O resultado final desta linha é muito trágico, porque Jesus Cristo vai dizer 3 coisas para essas pessoas. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. A árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. Separação para sempre de Jesus. Jesus está dizendo, eu nunca conheci. E estas pessoas, como um ramo sem fruto, vão ser lançadas no fogo. É por isso que Jesus alerta a você e a mim, acautelai-vos dos falsos profetas. Leia a Bíblia, busque a Bíblia, procure a palavra de Deus, alimente-se da verdade, volte-se para Jesus, volte-se para o antigo evangelho, para o evangelho da graça, para o evangelho da cruz, para o evangelho que anuncia salvação somente em Cristo Jesus pela fé. Não entre pelos atalhos sinuosos, pelas estradas largas, não se encanta e não se deixe seduzir pelos encantos e promessas e as seduções dos falsos profetas. Firme-se na verdade, ande na verdade, ande em novidade de vida, viva para a glória de Deus e você então colherá os frutos benditos desta caminhada. Deus abençoe você, Deus alerte o seu coração e a sua alma neste momento. Eu quero orar em seu favor.
quero colocar a sua vida no altar de Deus. Eu quero trazer um alerta para a nação brasileira, diante de tantos escândalos, diante de tantas contradições, diante de tantas situações que trazem opróbrio ao nome de Cristo e vergonha à causa do Evangelho. É necessário que nós nos voltemos para Deus, nos voltemos para a palavra de Deus, para firmar os nossos passos nas veredas da justiça. Deus querido, muito obrigado porque o teu Filho Jesus nos alerta de forma tão solene acerca deste assunto tão grave e permita, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, e para que nós não atendamos à voz dos falsos pastores, dos lobos travestidos de ovelhas. Dá-nos graça, Senhor, para permanecermos firmes e fiéis até o dia final. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 23, o reverendo Hernandes tratou de um problema grave que tem atingido a Igreja de Deus, os falsos profetas pregando um falso evangelho. Mostrou como nós podemos identificar os falsos profetas. Primeiro, que eles são hipócritas, lobos em pele de cordeiro. Segundo, eles produzem frutos maus. Terceiro, eles professam uma coisa e vivem outra. Quarto, eles realizam milagres, mas vivem na iniquidade. Quinto, eles terão um final lamentável, serão apartados de Cristo, serão desconhecidos de Cristo e serão lançados no fogo. Como identificar os falsos profetas? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para sua edificação, para presentear um familiar ou amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual ou ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Ou ainda, tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, ou para o Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã pela manhã às 9 horas e participar com toda a sua família da escola dominical, do culto matutino e à noite do culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site e clique ali em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Você que é do Rio de Janeiro, aí de Realengo, adjacências, eu quero lhe convidar para estar conosco no próximo sábado às 17 horas na Igreja Presbiteriana de Piraquara, ao lado do Colégio Tasso da Silveira, onde precisamente há um ano aconteceu aquela tragédia onde várias crianças foram brutalmente assassinadas por um delinquente. Os familiares dessas crianças, os seus pais, solicitaram do pastor da igreja que trouxesse uma mensagem de consolo e paz aos estudantes, professores e amigos. E o reverendo Hernandes será o pregador no próximo sábado, aí em Realengo. Uma convicção inabalável. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Eu quero convidar você a participar do encontro evangelístico de consolo e paz no dia 7 de abril, às 5 horas da tarde, na Igreja Presbiteriana de Piraquara, em Realengo, no Rio de Janeiro. O encontro terá a participação das famílias das crianças que foram mortas na tragédia ocorrida na Escola Tasso da Silveira, em Realengo, e também a participação dos estudantes, professores, diretores e comunidade em geral. O encontro acontecerá na Rua Jornalista Marques Lisboa, número 49, em Piraquara, Realengo, Rio de Janeiro. Venha participar conosco. Verdade e Vida.
Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.